por esse tempo, por poder estar aqui com a gente. A gente está seguindo o que foi decidido tanto na Assembleia de vocês quanto na Assembleia dos Professores. Esse espaço aqui, nesse momento exato, seria a minha aula de linguagem jornalística do segundo período. Vários dos alunos estão aqui, alguns não, outros sim. E fazer a aula aberta a todos e fora da dinâmica específica da aula. Então eu achei que seria bastante interessante a gente ter uma palavra de alguém que está vivendo por dentro o que está acontecendo no país. O tema específico seria uma explicação sobre a PEC 241, que agora é 55. Conversando com o Jean, a gente vai ampliar esse debate para a situação política geral do país. Acho que o Jean pode dar uma contribuição muito grande para vocês sobre o que realmente está acontecendo a partir de um ponto de vista muito privilegiado, de quem está sofrendo essas consequências lá em Brasília, de quem está vendo de perto a realidade acontecendo, de quem está vendo de perto a história. Eu em aula sempre comento com vocês de que, já que é aula de linguagem jornalística, de que não importa o que você vai dizer, mas sim como você vai dizer. E é isso que acaba sobressaindo. E talvez a gente não esteja, a gente vai conversando isso no carro, né, Jean? A gente não esteja conseguindo dizer o que a gente quer. A gente não esteja conseguindo levar as nossas pautas de maneira adequada. E é uma reflexão que a gente tem que fazer dentro da comunicação, dentro do campo da comunicação. Então o Jean está dentro desse campo. O Jean é professor de comunicação, a formação original dele era a nossa área. Então eu acho que também é importante essa reflexão, né? Então vamos ter aqui quase que uma metalinguagem. O Jean vai nos falar sobre uma realidade que está acontecendo de um ponto de vista privilegiado e também vai falar sobre a nossa dificuldade em nos comunicar diante desse mundo cada vez mais difícil, cada vez mais gerando à direita sem que a gente consiga pressionar uma volta adequada, pelo menos para os parâmetros que a gente tinha até alguns anos atrás. É um momento difícil, é um momento complexo, mas eu tenho uma grande esperança, Jean, e eu espero que você compartilhe dela também. E essa esperança é isso que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que hoje é a ocupação essa que não aparece na mídia tradicional, é uma forma de luta não só legítima, é a forma de luta eficaz. É a forma de luta que a gente conseguiu, que vocês conseguiram, e a gente está aqui dando apoio, é a forma de luta que vocês conseguiram estabelecer diante de um país que parece cego, diante de um país que parece atordoado diante dos acontecimentos, diante de um país que percebe um golpe, leva um golpe e não reage. Não pode mais acontecer isso. O que vocês estão fazendo é digno de nota. É um movimento estudantil como por muito tempo eu não via. Eu sou professor há 20 anos e eu não vejo um movimento como esse há 20 anos. Eu acho que isso aqui se compara, guardadas, obviamente, as devidas proporções, à resistência estudantil durante a ditadura militar. Até porque talvez a gente não esteja tão longe assim de uma ditadura. Até porque talvez essa ditadura esteja tão na cara da gente, mas se fazendo de velada, que essa luta que vocês empreendem agora seja até mais importante do que a luta empreendida nas décadas de 60 e 70. Então, primeiramente, fora tempo. Segundamente, parabéns a vocês, porque fizeram esse movimento, porque conseguem manter esse movimento de pé. Contem com o nosso apoio. Eu acho que eu falo também por todos os professores da Faculdade de Comunicação que deliberaram pelo apoio ao movimento estudantil. Então, acho que falo por eles também, alguns dos professores estão aqui. Parabéns a vocês por fazerem isso e muito obrigado, Jean, por tirar esse tempo e vir aqui falar com a gente. Então, com vocês, senhores, Jean Willis. Obrigado, Pena. Boa tarde a todos e todas vocês. Eu estou aqui cumprindo, na verdade, uma tarefa que todo homem público deve cumprir, que é de se colocar em diálogo com a sociedade, né? Quero deixar claro que eu estou me posicionando como um deputado federal. Eu estou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo como ativista de direitos humanos, ao mesmo tempo como professor universitário, ao mesmo tempo como jornalista. Então, meu posicionamento é fruto dessas 4 posições de sujeito que eu ocupo e que se misturam na minha atuação política, né? Quero deixar claro que também não é a verdade absoluta, porque não existe a verdade absoluta, né? A verdade é produto de jogos e de relações. É a minha perspectiva, é como eu enxergo essa crise política a partir desse lugar, certo? Não quero impor, portanto, aqui uma verdade, nem quero doutrinar ninguém,
e essa palavra está muito em moda hoje com a agenda da escola sem partido, por exemplo, a acusação de que qualquer pessoa que coloque um ponto de vista diferenciado, ou que enseje, conclame os alunos ao pensamento, à reflexão, é chamado de doutrinador. Eu não quero doutrinar ninguém, eu quero apenas colocar a minha interpretação do que vem acontecendo no Brasil. Eu estou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro no meu segundo mandato, por qual eu fui eleito em 2014 pelo Rio de Janeiro. Embora eu seja baiano, eu vivo há 12 anos no Rio de Janeiro, portanto já me sinto parte desse estado e parte dessa cidade, onde eu escolhi viver, onde eu contribuo com meus impostos, onde eu fiz meu domicílio eleitoral. Nesse meu segundo mandato, eu fui eleito com 145 mil votos, fui o 7º da bancada do Rio de Janeiro, com a campanha mais barata. E eu estou dizendo isso porque eu quero trazer mais tarde esse aspecto como um aspecto de mudança. Eu tinha pedido para o Pena, quando ele me convidou para dar a aula, que perguntei se eu poderia exibir um vídeo, mas não tem internet aqui, então o vídeo não vai poder ser exibido, infelizmente, porque eu não tenho ele em pendrive. E era um vídeo que eu queria exibir para vocês sobre os 4 cenários que 37 lideranças latino-americanas, e eu e a Ivana Bentes estávamos entre elas, essas 37 lideranças, os 4 cenários que nós construímos para a democracia na América Latina em 2030. Quer dizer, como nos próximos 15 anos, como estará a democracia na América Latina. E esses 4 cenários foram construídos a partir de experiências que a gente já vive aqui. Esses cenários já existem entre nós. E eu queria trazer esses 4 cenários para a gente contextualizar o que aconteceu no Brasil, porque o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, não é algo isolado do que está acontecendo na América Latina e em boa parte do mundo. E a eleição de Donald Trump é um exemplo disso. Então, para falar da PEC 241 como produto final de uma crise política que não acabou, de um golpe que foi perpetrado, eu queria contextualizar esse golpe. E aí eu precisava dos vídeos, mas enfim, a gente não vai poder exibir os vídeos. Eu só vou descrever de maneira muito ampla os 4 cenários que nós pensamos. Então, os 4 cenários possíveis são da democracia em tensão, que é essa democracia que a gente já vive, uma democracia em que os rostos novos são sempre aparentemente novos, mas representam, na verdade, a continuidade das capitanias hereditárias, ou seja, dessa tradição em que a política pertence a famílias e a oligarquias, da democracia em tensão. O povo é convidado para a festa democrática no dia das eleições, mas depois das eleições o sistema político passa a operar satélite e blindado da sociedade civil, sem transparência, sem dar transparência aos seus atos e sem convocar, sobretudo, a população para a discussão orçamentária da aplicação dos recursos. Essa democracia em tensão, que é o cenário sempre em vigor, que esteve mais em vigor no Brasil. Nós temos a democracia em mobilização, que é a democracia que também já existe embrionariamente, ou já existe em potencial, todos os cenários já existem. Na democracia em mobilização, o elemento novo, a novidade, são as novas tecnologias da comunicação e da informação, notadamente a internet e as redes sociais digitais. Nessa democracia em mobilização, as soluções para conflitos, as soluções para os problemas que nós enfrentamos, não vai vir necessariamente e não só do Estado. Ela pode vir da própria sociedade. A sociedade pode encontrar caminhos para resolver problemas que deveriam, ou que a gente poderia acreditar que fosse da competência do Estado. Um exemplo, por exemplo, se a gente... A mobilidade urbana nas grandes cidades, o problema do trânsito, da emissão de gases tóxicos por carros. A solução pode surgir, e já surgiu em algumas cidades, da sociedade, que criou, por exemplo, um aplicativo de carona solidária, em que as pessoas entram no aplicativo, sabem para onde você está indo, divide a gasolina, você, além de baratear o custo, de colocar menos um carro na rua, facilita o trânsito e ainda ganha um amigo. Então esse é um tipo de solução que não vem do Estado, não é uma política pública, mas nasce da sociedade. A questão da democracia e mobilização é que essas tecnologias da comunicação e da informação, elas podem também ser apropriadas por forças antidemocráticas, que vão utilizar essas tecnologias para se colocar contra a democracia. E no Brasil nós temos aí o exemplo do MBL e do Revoltados Online, que são grupelhos protofascistas que atuam principalmente nas redes sociais, utilizando, portanto, essas mesmas tecnologias que a mídia ninja usa e que as ocupações vêm usando, por exemplo, na cobertura dos fatos da ocupação diante do silêncio da mídia. Essa é a característica do cenário da democracia em mobilização.
Nós temos depois a democracia em agonia, que é o cenário mais distópico, que é aquele em que o Estado é sequestrado completamente por forças criminosas, e a gente vê que isso também já está relativamente em curso, né? No Brasil e em outros países da América Latina, e que a capacidade de participação da população é bastante reduzida. Então, num espaço em que a democracia é enfraquecida, as tiranias, né, e as soluções violentas, elas florescem muito mais. No Rio de Janeiro nós temos zonas inteiras, bairros inteiros, em que o ambiente democrático é de uma democracia em agonia. E eu não vou falar só da Zona Oeste, dominada por milícias constituídas por agentes da segurança do Estado, muitas vezes. Eu vou falar dentro da própria Zona Sul. Tem um morro que é controlado por narcotraficantes, que funciona como uma espécie de embrião de Estado, do lado de um bairro em que o Estado de Direito prevalece. Então, esse é um cenário da democracia em agonia. E, por fim, o cenário mais utópico, digamos assim, se o cenário da democracia em agonia é o mais distópico, o cenário mais utópico é o da democracia em transformação. E esse é o cenário que nós queremos que se imponha em 2030. Esse é o cenário pelo qual as ocupações estudantis estão lutando. Mesmo que não soubessem, mesmo que não vocalizassem o termo dessa maneira, né? Estamos lutando por uma democracia em transformação. Na prática, o que vocês, as ocupações todas, sejam as ocupações dos alunos do ensino médio, sejam as ocupações dos alunos do ensino superior, o que querem é esse ambiente de uma democracia em transformação, de uma democracia de alta intensidade, que combine a representação política com a participação cidadã, com a participação direta, não só através daquilo que a Constituição prevê, como participação direta, referendos, plebiscitos, mas também através de conselhos, os conselhos do Poder Executivo, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, mas também conselhos para o Poder Legislativo. E aí, nesse sentido, o meu mandato, o nosso mandato é uma novidade. O nosso mandato tem um conselho social, um conselho consultivo, que não é deliberativo, porque não tem como ser deliberativo, mas um conselho consultivo que constrói conosco, com os meus assessores, comigo, a agenda legislativa e participa do debate orçamentário. Então imagina se nós somos 513 deputados e 81 senadores. O nosso legislativo federal, ele é bicameral, são duas câmaras legislativas, né? A Câmara dos Comuns, que é a Câmara dos Deputados, com 513 deputados, e a Câmara dos Senhores, que é o Senado. Não por acaso tem o mesmo prefixo, Senhor, Senado, Senil. O Senado tem uma idade mínima para entrar. E é a Câmara supostamente mais preparada, que pode aprofundar aquilo que é aprovado na Câmara, em tese. Na prática não é isso que está acontecendo. Então, nesse cenário de 513 deputados e 81 senadores, se todos os mandatos tivessem um conselho, a nossa democracia seria muito mais aprofundada, radicalizada, e nós teríamos uma democracia em transformação. Aquela em que as pessoas não são convidadas só para a festa democrática, que é a eleição, mas elas seriam levadas a participar dos mandatos, das decisões, né, e discutir conjuntamente como sociedade o destino do país, que é algo que não vem acontecendo. Ou não vem acontecendo como a gente gostaria, certo? Porque, como eu disse, esses 4 cenários, eles convivem. Mas vamos falar da questão específica do Brasil. No nosso país, a nossa democracia, como eu disse, sempre o cenário prevalente sempre foi da democracia em tensão. A nossa democracia sempre teve dono. Sempre teve dono. A nossa democracia e a nossa república sempre tiveram donos. E os donos da nossa democracia sempre foram as oligarquias políticas, as elites econômicas. E ambas sempre se confundiram. É importante dizer que essas oligarquias políticas e elites econômicas são herdeiras dos escravocratas, daqueles que moveram a economia por 3 séculos a partir da escravidão de pessoas, né? De pessoas trazidas da África subsaariana para aqui. É importante dizer que essas oligarquias políticas são também herdeiras dos colonialistas, né? Dos primeiros colonialistas e dos neocolonialistas. Então, nesses ambientes, nunca houve governo de esquerda, né? Nunca houve governo verdadeiramente de esquerda, né? Nós podemos dizer que
Um ou outro município teve um prefeito mais progressista, ligado a um partido de esquerda. Um ou outro estado foi governado por um governador de algum partido de esquerda. E mesmo nós tivemos o presidente Lula e a presidenta Dilma no governo federal, mas não podemos dizer que seus governos foram governos de esquerda. Por quê? Da maneira como se dá o nosso sistema político, esses prefeitos, governadores e o presidente Lula e a presidenta Dilma, para chegar ao poder, tiveram que fazer ampla coligação com partidos que não eram necessariamente de esquerda, muito pelo contrário, certo? Sobretudo no que diz respeito à presidência da República, nós temos aquilo que chamamos presidencialismo de coalizão. O presidente não governa sem uma base parlamentar, sem uma base no Congresso Nacional. E para montar essa base, ele precisa fazer uma ampla coligação. E essa coligação não é movida, e nem sempre foi movida nesse cenário, por princípios, né, políticos ou mesmo ideologia. A contrapartida para quem se coliga para que um presidente chegue ao poder, nesse cenário da democracia em tensão, nesse cenário de uma democracia, de uma república com donos, né, sempre foi dinheiro, através de cargos na administração pública, né, da cargos, ministérios, secretariados, com orçamentos próprios para esses partidos, e uma ausência por parte de quem está no poder de uma fiscalização direta sobre como cada um desses partidos vai administrar sua pasta. Esse sempre foi o cenário. Nós não tivemos, portanto, governos de esquerda. Mas, verdade seja dita, o governo petista, os governos de Lula, produziram uma transformação nesse país sem precedentes. Nunca houve nesse país, até a chegada de Lula, as transformações pelos quais ele passou nessa era de ouro. A pergunta é, como isso foi possível? Como foi possível que essas elites econômicas, essas oligarquias políticas que sempre mandaram, os poderes fáticos, como foi possível que eles permitissem que Lula chegasse ao poder? Primeira questão, Lula perdeu sucessivas eleições até ser eleito. E como um homem de espírito democrático, ele sempre aceitou as derrotas. Mesmo aquela de 89, em que ele estava prestes a ganhar e foi derrubado por uma manipulação que a Globo fez do debate entre ele e Collor. Manipulação, anos depois admitida por Boni, da maneira mais descarada e com maior disfarçatez. Como se isso não tivesse tido um impacto nas nossas vidas. Bom, mesmo essa eleição, o Lula aceitou as derrotas, porque tem espírito democrático. Mesmo nessa democracia em tensão, ele aceitou. E ele mergulhou no Brasil profundo a cada derrota, captando as reivindicações, os anseios do Brasil profundo. Aquele Brasil esquecido pelo Estado, de uma maneira geral. E Lula acumulou um grande capital político, que era impossível negar, era impossível minar naquele momento. Então, o Lula pôde ser assimilado por esses poderes fáticos, por essas elites econômicas, econômico-financeiras e pelas oligarquias políticas. Ele pôde ser assimilado porque ele disse, e as palavras são dele, não é minha, é barato cuidar dos pobres no Brasil. Ele disse isso. E ele deixou claro que no governo dele, os rentistas, os banqueiros, as grandes corporações não perderiam dinheiro, muito pelo contrário. Lula era um desenvolvimentista, acreditava que o país se desenvolvendo, não só essas forças ganhariam dinheiro como sempre ganharam e manteriam seus privilégios, como seria possível cuidar dos pobres. E cuidar dos pobres de maneira muito barata. E de fato é barata se a gente comparar o lucro do Bradesco e o que o Estado o mensal do Bradesco e o que o Estado gasta anualmente com Bolsa Família. Se compararmos as duas questões, o lucro mensal e o que se gasta anualmente com Bolsa Família, a gente vai ver um disparate claro. Né? Portanto, mesmo essa política foi uma política barata. Bom, o Lula então se elege, cria-se a figura do Lulinha, paz e amor. Não sei se as pessoas lembram disso. O Lula vestido em terno, Armani, barba feita. Invenção do Duda Mendonça. Palatável, inventado pela publicidade como forma de conciliar, fazer aquilo que ele
né, que os cientistas políticos chamam de conciliação de classes. O Lula pôde fazer isso, se elegeu, e essas elites esperavam que esse governo dele fosse único, que ele fracassaria no primeiro governo. Mas ele não fracassou. O programa dele deu certo. E ele foi beneficiado pelos bons ventos da conjuntura econômica internacional. Quando aconteceu a crise dos superprimes nos Estados Unidos, aliás, crise essa, cujos artífices dessa crise nunca foram punidos, porque os criminosos do mercado financeiro sempre ficam impunes, são recompensados muitas vezes com aumento de salário, para que façam uma nova estripulia financeira que afete com as nossas vidas. Quando aconteceu a crise dos superprimes, Lula disse que uma marola chegaria aqui ao Brasil. Uma marolinha, para usar mais uma vez as palavras dele. Mas essa crise afetou o mundo inteiro, né? E quando eu digo afetou o mundo inteiro, é que ela vai tendo um impacto muito grande na economia. Num contexto em que há uma financeirização da economia, o que isso significa? É um dinheiro gerado em cima do dinheiro, através de juros, né, do sistema financeiro. Uma gente que vive de renda, rentista, que põe dinheiro para render, não produz, não gera emprego. Nesse contexto de financiarização da economia, é óbvio que a economia real vai sofrer um impacto negativo. Os postos de trabalho vão ser perdidos, quer dizer, o desenvolvimento reduz, a pobreza aumenta, enfim, tem um impacto. No mundo globalizado, e vocês estudaram isso, sabem muito bem que vivemos num mundo globalizado, de maneira inexorável. As mercadorias são produzidas de modo globalizada, pulverizada no globo. Claro, aproveitando os países em que a mão de obra pode ser barata, em que as leis trabalhistas não existem, em que não há uma rede legal de proteção dos direitos dos trabalhadores, né? Então, essa globalização sempre aproveita dessa maneira a mão de obra nesses países, enquanto a tecnologia e o saber fica nos antigos países de primeiro mundo. Mas a verdade é que ainda assim somos globalizados, estamos globalizados não só pela produção de mercadorias, mas globalizados também por ideias, globalizados por redes e por vírus. Então vivemos esse contexto de globalização. E nesse contexto, uma crise econômica nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. E mesmo os países em desenvolvimento como China, Índia, África do Sul, que formavam com o Brasil os BRICS, né? Essa nova geopolítica estabelecida por esses países, quando Lula estava na presidência, mesmo esses países foram afetados. E o Brasil, que viveu o boom das commodities, da exportação de commodities, o boom na era Lula, esse boom desapareceu quando essa crise se agravou. E essa crise, a marola que o Lula disse que chegaria, ela chegou em 2013, quando Dilma era presidente da República. Essa crise chegou e a Dilma, numa fala no Dia do Trabalho, num pronunciamento, a Dilma disse que cobraria dos banqueiros, do sistema financeiro, a conta pela crise. Não só os pobres e os trabalhadores pagariam por essa crise, mas elas cobrariam de quem de direito, a quem podia mais. E foi esse pronunciamento, para citar aqui o que o André Singer diz, que fez com que a Dilma cutucasse as onças com vara curta. A Dilma, então, cutucou o sistema financeiro, as elites econômicas, com um clamor, sinalizou que o remédio para a crise econômica, para a crise econômico-financeira, o remédio não seria repassar a conta para os pobres por meio de uma política austera fiscal, por meio de uma política radicalmente neoliberal. Ela sinalizou que não seria isso e automaticamente essas forças começaram a se mover no tabuleiro contra a presidenta Dilma. É óbvio que o fato da presidenta Dilma já vir cedendo, muito mais que o presidente Lula, os partidos e forças políticas que compunham a sua base, forças políticas reacionárias e conservadoras, o fato dela já vir cedendo a essas forças, sobretudo as forças econômicas, porque é importante dizer que os governos Lula e Dilma foram governos liberais, embora os imbecis gostem de chamá-los de bolivarianos e de comunistas. Os governos Lula e Dilma foram governos liberais, mas nunca aplicaram uma política econômica radicalmente neoliberal, como o PSDB gostaria de implementar e vinha perdendo, e perdeu as últimas eleições, as 4 últimas eleições. Bom,
essas forças então começam a se mover, porque eles não querem a solução que o governo Dilma propõe. E ainda que ela estivesse cedendo ao liberalismo, certo? Essas forças forças econômicas e políticas não estavam contentes. Eles não queriam pagar o preço dessa crise. Não queriam. Eles queriam um programa como esse que vai ser implementado agora. Então elas começam a se mover. E o fato da Dilma pender para a direita fez com que movimentos de esquerda em 2013 se levantassem contra ela de maneira muito justa. Aliás, não necessariamente contra ela, mas contra os seus aliados, aqueles que compunham a sua ampla aliança. A gente pode ver o caso do Rio de Janeiro. Todo o movimento aqui por transparência nas obras da Copa não era um movimento contra a presidenta Dilma nem contra o governo dela. Era um movimento contra o governo Cabral e a relação espúria entre corporações privadas aqui no Rio de Janeiro e a coisa pública. Mas a polícia reprimiu duramente essas manifestações e a presidenta silenciou, porque a Copa do Mundo, como evento, era importante para o país e era importante para o governo petista. Então houve um silenciamento dessa violência policial. Esses movimentos de esquerda foram duramente reprimidos pela polícia, seja a polícia de Alckmin, em São Paulo, no caso do movimento Passe Livre, seja a polícia baiana sob a gestão de Jacques Wagner, que era petista, ou a polícia de Cabral, aqui no Rio de Janeiro. Esses movimentos foram duramente reprimidos e criminalizados pelos meios de comunicação, certo? E apesar disso, da criminalização e da repressão, os movimentos cresceram. E aí, esses poderes que estavam descontentes com a condução que a Dilma vinha dando para a crise, que já se avizinhava, viram nessas manifestações a chance de desestabilizar o governo Dilma. E aí, o discurso da imprensa muda. E paradigmático dessa mudança é a fala de Arnaldo Jabbour no Jornal da Globo, que muda de uma semana ou 2 semanas para outra. Quer dizer, de alguém que fala duramente das manifestações, ele passa a elogiar as manifestações. Os partidos de oposição de direita ao governo Dilma, o PSDB, o Democratas, o Solidariedade e o PPS, que são partidos que vinham perdendo as últimas eleições, começam a financiar os grupelhos de extrema-direita que fazem uma campanha subterrânea nas redes sociais contra a presidenta Dilma, contra o PT. Começa esse processo difamatório e esse império da pós-verdade. Estou citando aqui porque me fizeram essa pergunta agora na entrevista de rádio. A pós-verdade é essa mistura entre meias-verdade, quase-verdades, mentiras deliberadas e calúnia que no imaginário da maioria das pessoas ganha status de verdade. Então esses grupos passam a difamar e essas manifestações, e a Globo especificamente, diretamente interessada numa política econômica que mantenha os seus privilégios, né, que repasse as contas para os trabalhadores, começa a fazer uma cobertura com vocação, que é um termo que eu criei durante as manifestações de junho de 2013. Quer dizer, não era só uma cobertura que a Globo fazia, era uma cobertura com vocação. Ela chamava as pessoas para irem às ruas. Então foram pessoas que foram reclamar de coisas genéricas, saúde e educação. E é óbvio que uma população inteira de 40 milhões de pessoas que saíram da miséria e foram incluídas no mercado de consumo, tinham fome de muito mais. Queriam muito mais. Como diz Adélia Prado, quando se mata a fome de pão, vence outras fomes. E essas outras fomes estavam lá nos cartazes: eu quero educação no padrão FIFA. Ou quando se perguntava a alguém na rua por que elas estavam nas ruas, elas diziam: eu estou contra tudo isso que está aí. É um novo ambiente político, é uma cultura política em mutação, em que contingentes, né, enormes são trazidos para a esfera pública graças às novas tecnologias da comunicação e da informação, da internet e das redes sociais digitais. Essas pessoas passaram a disputar e a reconfigurar a esfera pública, mas sobretudo a partir também de preconceitos que estavam ali profundamente arraigados. Preconceitos, não estou falando dos preconceitos de classe, de raça, de gênero, falo do preconceito contra a política. E o preconceito contra a política tem a ver com a percepção que as pessoas têm da política, e não com os fatos da política em si. E já que estamos numa aula de linguagem jornalística, é importante dizer que o jornalismo tem uma máxima que a gente sempre repete nos cursos de comunicação, nas aulas de jornalismo. Não sei se aqui vocês já falaram isso, mas a gente sempre diz que um cachorro morder um homem não é notícia.
mas um homem mordeu um cachorro é notícia. Então o jornalismo trabalha com aquilo que os teóricos da USP definiram como um atrator estranho, né? É o inusitado que o jornalismo cobre, não é o corriqueiro, não é o cotidiano. Então, o jornalismo sempre se ocupou dos fatos da política que são a corrupção, aquilo que está fora da norma. Só que o fato de noticiar apenas a corrupção, o bizarro, o que há de ruim na representação política, criou uma percepção nas audiências de que a política é isso. A política só tem ladrão, a política é algo sujo, a política é algo da qual a gente não participa. E os políticos são culpados por todos os males, sem perceber sequer a relação entre o sistema político e o sistema e o poder econômico, né? Entre o sistema político, o poder econômico e o sistema financeiro. Essa relação quase que não aparece. Nem mesmo no contexto do mensalão, essa coisa ficou clara. Nem mesmo agora na Lava Jato fica claro para as pessoas isso. Né? Que se há corrupção na política, é porque as forças, o poder econômico, corrompe a política. E está ele mesmo corrompido. Bom, as pessoas foram para as ruas com esse preconceito. E aí é óbvio que elas expressavam esse preconceito. Pedindo o fim do Congresso, pedindo para explodir o Congresso Nacional, dizendo que todos os políticos eram ladrão, que Sérgio Moro queria um país que só tivesse Sérgio Moro, Ministério Público e Polícia Federal. Estou falando de cartazes que estavam lá. Então a extrema-direita, ela toma a dianteira dessas manifestações que tiveram origem na esquerda, mas elas tomaram a dianteira. E os partidos de oposição de direita achavam que a presidenta Dilma Rousseff não seria eleita em 2014 e, para desespero deles, ela foi eleita com 4 milhões de votos de diferença. E esses partidos e essas forças não se deram por satisfeitos e decidiram, então, impedir Dilma Rousseff. O objetivo de impedir Dilma Rousseff era aplicar esse conjunto de medidas agora que estão encarnados na PEC 241, que virou a PEC 255. Essa PEC, eu não sou economista, portanto não vou me aprofundar no que ela tem desse aspecto, eu não vou falar aqui em economic case com vocês, mas eu vou deixar mais ou menos claro, certo? Essa PEC, ela salvaguarda os mais de 40% do orçamento que são destinados para juros e amortizações da dívida pública. Ela não limita esses gastos, ou seja, o Estado vai continuar fazendo o superávit primário para pagar juros e amortizações da dívida pública, uma dívida que vem sendo questionada há anos, inclusive pelo próprio Parlamento, que fez uma CPI da dívida pública e exigiu que o Estado fizesse uma auditoria da dívida, para saber quanto é que devemos para o sistema financeiro. Quanto é? Será que já não pagamos essa dívida? Né? Por que a gente pega? Imaginem que o orçamento da União fosse uma pizza, né? A gente pega quase metade dessa pizza e sustenta o sistema financeiro, enquanto a outra metade dos nossos recursos é dividida pelas diferentes áreas das nossas necessidades, da cultura à infraestrutura urbana. Isso é justo? Essa é uma pergunta primeiro que a gente tem que fazer. Quantos de nós participamos desse debate? Quantos de nós concordamos que o Estado pegue metade, e eu não estou aqui demonizando a dívida pública, eu não estou dizendo que o Estado não tem que se endividar, não é isso. Eu estou falando que a gente precisa saber quanto devemos de fato, fazer uma auditoria para sabermos quanto devemos de fato e o que é justo a ser pago. E o que é prioridade num país com tanta desigualdade social, se é sustentar um sistema financeiro e os privilégios de banqueiros e de rentistas, ou cuidar dos serviços que são fundamentais para a nossa população. Então a PEC, ela não limita gastos para juros e amortizações, mas ela limita por 20 anos aquilo que a PEC trata como gastos. Eu chamo de investimentos, mas ela prefere chamar de gastos com saúde e educação. O que é que isso significa na prática? Quer dizer, o Estado não vai botar por 20 anos nenhum recurso a mais, além do que já bota na saúde pública e na educação. E a única correção que vai ser feita vai ser a correção de acordo com a inflação do ano anterior. É a única correção que vai ser feita. Nenhum recurso a mais. O montante é esse que vem sendo destinado atualmente. Não vai ampliar esse recurso para a saúde e educação. Bom, vocês podem imaginar o que é que isso significa na prática. Já estou encerrando meu tempo? Não. Vocês podem imaginar o que é que isso significa na prática. Peguemos, por exemplo, o sistema de saúde, o sistema público de saúde. Então, atualmente, o Estado investe X no sistema público de saúde.
Por 20 anos ele não vai botar um centavo a mais, só vai fazer correção a partir da inflação do ano anterior, certo? Acontece que a nossa população, além de crescer, ela vai envelhecer. E junto com o envelhecimento vem uma série de doenças próprias da idade e doenças crônicas, o que a gente chama de doenças crônicas, aquelas doenças que não são curadas de imediato. Essa nova demanda vai pesar sobre esse sistema, que já não atende suficientemente a nossa população. Então vem uma nova demanda para um sistema que já não atende e que não terá mais recursos. Na prática, essas pessoas não contarão com o serviço e morrerão. Por isso que muitos chamam de PEC da morte. O mesmo serve para a educação. Se você não vai investir no sistema de educação público, que já é precário, né, se a gente considerar o tanto que as universidades públicas sofrem em termos de infraestrutura, de recursos, e mesmo as escolas, ele já é precário, quer dizer, não vai haver investimento e esse sistema sobre esse sistema vai pesar uma nova demanda. Então, como isso é possível? Essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição Federal, ela, além de tudo, ela é inconstitucional. E não é inconstitucional porque ela fere as cláusulas pétreas, por exemplo, aquela que diz que a saúde é um bem de todos e um dever do Estado. O Estado deve. E, aliás, essa cláusula pétrea foi a razão para diferentes juízes darem sentenças favoráveis a pessoas que judicializaram questões contra o Estado. Sobretudo pessoas com doenças raras, incapacitantes, que não são tratadas no SUS e que judicializam e o juiz diz, não, tem que tratar porque a saúde é um bem de todos e um dever do Estado. Quer dizer, a cláusula pétrea. E a cláusula pétrea de qualquer Constituição é aquela cláusula que, uma vez que a Assembleia Constituinte define e promulga a Constituição, ela não pode ser violada, nem mesmo se a maioria quiser. Nem mesmo. A cláusula pétrea é inclusive uma defesa contra o surto das maiorias. Então, eu não falo só que a PEC é inconstitucional por ofender a cláusula pétrea. A PEC é inconstitucional também porque nós temos o orçamento da União, dos nossos recursos, isso que a gente chama de orçamento da União, que é o dinheiro dos nossos recursos, dos nossos impostos, e todos pagamos impostos, todos, nesse país, porque a nossa tributação, ela não é progressiva, não é sobre a renda, não incide sobre a renda, ela é uma tributação que incide sobre o consumo. Então todos nós pagamos impostos nesse país. E é uma tributação injusta essa, regressiva, porque numa tributação que incide sobre o consumo, o cara que está pedindo esmola na rua, miserável, sem colocação no mercado de trabalho, quando ele pega o dinheiro da esmola e ele entra no supermercado e compra uma caixa de leite e um pacote de macarrão, ele está pagando pela caixa de leite e o pacote de macarrão o mesmo que o Ike Batista paga. Então essa tributação não pode ser uma tributação justa. E no nosso país a tributação se dá dessa maneira. Bom, então os recursos da União, eles são disciplinados por 3 leis. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e o PPA, o Plano Plurianual, que esse é o mais importante, porque esse plano é definido a cada governo. Quando a PEC congela por 20 anos os gastos públicos, o que ela chama de gastos, o que eu chamo de investimento, em saúde, educação, ciência e tecnologia, que são os 3 pilares para o desenvolvimento de qualquer nação, quando ela congela, ela retira dos parlamentares eleitos da próxima legislatura o direito constitucional de discutir o orçamento da União. Ou seja, viola aquilo que está lá na Constituição, de que a nova legislatura deve discutir, através da LOA, da LDO e do PPA, o Plano Plurianual, o orçamento da União. Além disso, mais uma vez, essa é uma maneira das elites conservarem os seus privilégios, as elites econômicas. Elas não querem perder nada. Vale para as elites brasileiras, escravocratas, saudosistas da escravidão, oligarcas, certo? Vale para elas o ditado de que farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, na crise, eles querem conservar os seus privilégios. Ninguém quer abrir mão de ter simultaneamente casa de campo, casa de praia, mansão na cidade e cada filho com um apartamento. Ninguém quer abrir mão do helicóptero, do iate e por aí vai. Eles querem manter os seus privilégios à custa de repassar a crise para os trabalhadores, fazendo com que eles trabalhem mais, porque a PEC 241 abre o caminho
para a revisão das leis trabalhistas, para, né, na verdade, derrubar a CLT, a consolidação das leis do trabalho, fazer com que o acordado pese mais do que o legislado. Então, fazer com que os trabalhadores trabalhem mais horas e trabalhem mais anos, porque também abre espaço para a reforma previdenciária, que vai aumentar o tempo da aposentadoria. Então, ao fim, e aí ir cortando em áreas que são fundamentais para nós, saúde e educação, sobretudo para a grande maioria da população que não tem dinheiro para pagar plano de saúde e não tem dinheiro para pagar escola privada. Então é isso, eles querem conservar os seus privilégios e estão pagando a conta. Em nenhum momento a ponte para o futuro do golpista Michel Temer propôs uma reforma tributária que faça com que a tributação incida sobre a renda e não sobre o consumo, que taxe as grandes fortunas, que institucionalize IPVA para helicóptero e para iate, porque ninguém paga IPVA por ter helicóptero. Enquanto todo mundo que tem carro, mesmo o trabalhador médio que paga o seu carro 36 meses, está pagando IPVA. Ninguém fala numa reforma tributária, ninguém fala em taxação das grandes fortunas como solução para essa crise. Ninguém fala na auditoria da dívida pública. Por que não fazemos a auditoria da dívida pública? Por que não discutimos o tanto que damos de pagamos de juros e amortizações para o sistema financeiro? Por que ninguém quer limitar os lucros dos bancos? Por que a defesa é sempre a autonomia do Banco Central, liberdade para o mercado? Né? Essa balela que até mesmo a nova classe C vem comprando esse discurso do Estado mínimo, o que é lamentável, né? E a gente vê o quanto a gente tem de trabalho pela frente para dialogar com essa classe C que, apesar de ter sido beneficiada por políticas públicas de transferência de renda, vê essa mobilidade como fruto divino, da providência divina, da teoria da prosperidade e como fruto da meritocracia, né? A gente tem muito trabalho pela frente para desconstruir essa ideia de meritocracia que é tão profundamente arraigada em todos nós, a ideia de que os fortes é que devem sobreviver mesmo e que os fortes sobrevivem porque eles são fortes e eles merecem então o que eles têm, essa ideia de merecimento, como se uma criança de 10 anos que está numa carvoaria trabalhando 12 horas estivesse ali por merecimento, e outra que está na Disney e no curso de inglês estivesse fazendo isso por merecimento, como se não fosse fruto de uma injustiça social, de uma má distribuição de renda. Eu sei que estamos vivendo um momento em que esse discurso nos leva a ser acusado automaticamente de comunistas, de bolivarianos, esse discurso da Guerra Fria que foi recuperado por esses imbecis de extrema-direita que tem assento não só nas redes sociais, mas nos próprios jornais aí. A gente vê imbecis desse quilate escrevendo artigos. Eu sei que esse papo pode parecer papo de bolivariano, mas eu queria dizer para vocês que uma pessoa nada bolivariana, nada comunista, nada marxista, escreveu um livro que eu recomendo que vocês leiam, O Capital no Século XXI, de Thomas Piketty. Está ali para alguém que é do próprio sistema, apontando aonde esse sistema vai nos levar. Essa concentração de riqueza que a financiarização da economia produz, e esse abismo de desigualdade, né, que nos cerca e que só tende a crescer. Essa luta das ocupações é uma luta objetiva contra a PEC 241, mas é uma luta mais ampla. É uma luta contra um mundo injusto, é uma luta por justiça social, é uma luta por democracia. Não deixem nunca que as pessoas digam o contrário disso. Não deixem nunca que as pessoas tratem vocês como criminosos por estarem lutando por um país mais justo, por um país mais democrático, por um país mais humano. Muito obrigado. Muitas vezes tenho alegria, aliás, muitas vezes não, quase sempre eu tenho alegria de poder dizer da minha profissão, quando eu vou me registrar no hotel, que eu sou professor. Porque eu vivo aqui diariamente a alegria de conviver com muitas pessoas muito brilhantes, me dou a oportunidade de dizer que eu sou professor. Mas poucas vezes eu tenho a oportunidade de trazer alguém tão brilhante para falar com vocês e me emocionar desse jeito. Então, Jean, olha, eu não sou do tipo que, sem receber elogio publicamente, eu fico envergonhado, é verdade. Eu sou pisciano e uma das características dos piscianos é essa. Assim, eu não sei receber elogios públicos, não, mas obrigado. Eu acho que eu falo por vocês também, né? A clareza com que o Jean
expõe as suas ideias e acho que nos representa aqui e lá em Brasília. É muito bom saber que tem alguém em Brasília que me representa. Espero que vocês sintam o mesmo que eu. Obrigado. Quero fazer 2 registros rápidos aqui. Antes de você fazer o registro, vocês riram do Pisciano, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca consegui ser ateu. Eu admiro muito os ateus, eu tenho muitos amigos ateus, uso os argumentos do ateísmo contra o fundamentalismo religioso, mas eu nunca consegui ser ateu. Talvez pela minha formação católica, no movimento pastoral, e depois que eu rompi com a Igreja Católica, me aproximei das religiões de matriz africana, porque eu não consigo viver num deserto de crença. Então eu acredito de fato nos mistérios e vocês podem me jogar pedra como for. Eu acredito na astrologia. Bom, como eu sou capricorniano, vou fazer os registros capricornianos aqui. Primeiro, falar que o debate está sendo transmitido pela XTV, pelo Facebook, que me foi pedido para dizer. Então vocês podem acompanhar e compartilhar, inclusive, que ajuda a divulgar o movimento. Então compartilhe no Facebook, XTV. Segundo, eu queria agradecer também a presença da RTP, da Rádio Televisão Portuguesa, que está aqui fazendo uma matéria sobre esse evento, fazendo uma matéria sobre a ocupação, porque eu acho muito importante que a gente tenha uma visibilidade internacional, já que a gente não vai ter uma visibilidade nacional, já que vai haver um boicote, como está havendo na mídia nacional, às ocupações, que são o maior movimento político que está acontecendo nesse país. É importante que vocês abram, que vocês chamem a imprensa internacional para vir aqui ver o que vocês estão fazendo. A RTP está aqui hoje, a gente já conversou com o pessoal do Le Monde, com o pessoal do El País. Vamos trazer mais gente da imprensa internacional aqui, porque é importante que isso seja exposto lá fora. Dito isso, eu vou fazer 2 perguntas rápidas ao Jean, e depois a Manu está com o microfone. Vou abrir para perguntas para vocês fazerem as perguntas que vocês desejam ao Jean. Se eu souber responder. Primeira pergunta que eu queria te fazer, Jean, eu vou repetir para os meus alunos que estão aqui, porque é um assunto que a gente debate em aula, então eu quero pegar esse gancho de aula. Há uma defesa do jornalismo tradicional, uma percepção de que o jornalismo é o tradicional espelho da realidade. E eu vejo grandes editores falarem sobre isso e se protegerem sobre isso. Já vi Alicano discutir isso publicamente em artigos de opinião no Jornal Globo, defendendo o jornalismo da própria TV Globo como sendo o espelho da realidade. Quando a gente sabe e defende, eu falo isso com vocês diariamente, vocês vão me ouvir repetir isso, que o jornalismo nada mais é que a construção social da realidade. Ajuda a construir uma pretensa realidade. E aí nos leva a 2 pontos opostos. Ou pretensamente opostos, que na verdade não são, que são o objetivismo e o subjetivismo. Em 1922, um cara chamado Walter Lippmann escreveu um livro chamado The Public Opinion, em que ele sistematizava o que vocês comumente aprendem como um político, que seria um método objetivo, quem, como, onde, porquê. Então vamos objetivar. E as pessoas confundem isso na interpretação, achando que tudo vai ser objetivo. Não. Quando Lippmann escreveu esse livro, ele queria dizer o seguinte: queridos, nós estamos criando um método objetivo por reconhecer que a subjetividade é inerente ao homem, que não existe nenhuma narrativa que não seja subjetiva. Então o método é objetivo porque reconhecemos a subjetividade, e não o contrário. Então o jornalismo não é o espelho da realidade. Existe um método objetivo apenas para amenizar uma subjetividade que é intrínseca ao trabalho do repórter, ao trabalho do jornalista que está aqui. Quando a gente pensa no trabalho desse jornalista, a gente começa também a confundir algumas coisas, que são, por exemplo, uma delas, há várias, mas eu vou falar só uma delas para passar a pergunta para o Jean, que é uma coisa que a gente discutiu no carro e agora aqui também na entrevista à rádio, que é a confusão que se faz entre o veículo e os indivíduos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para não se compactuar com práticas, como a que o Jean mencionou na entrevista à rádio, que aconteceram, por exemplo, com o Caco Barcelos. Para não confundir pessoas que muitas vezes, e não precisa ter uma visão progressista como tem o Caco, não. Mesmo que não tenha, se a gente começar a taxar golpista e tacar copo, tacar garrafa em quem está na rua, representando um veículo, por mais que o veículo seja golpista, a gente está confundindo as estações. A gente está confundindo o veículo com a pessoa. E mais do que isso, estamos reproduzindo práticas que a gente condena. Práticas que, por exemplo, o MBL faz o tempo inteiro. Então, que moral teremos nós para condenar práticas que nós mesmos realizamos? Isso é uma confusão muito nítida. Cuidado com isso. O outro lado dessa questão, que é a pergunta que eu queria encaminhar, é sobre o que a gente vem discutindo isso, nós dois, há algum tempo, pessoalmente, é sobre o macartismo brasileiro, que é um outro lado dessa questão. Hoje falamos especificamente sobre o Chico Sá, que acabou saindo da Folha por essa questão.
De que maneira, Jean, a gente consegue, dentro das redações, ou quem está nas redações, evitar esse macartismo, conseguir o que eu chamo de um jornalismo de resistência, não sendo confundido pelo público com o seu próprio veículo, e mesmo dentro dos veículos, exercer um jornalismo que seja digno, que seja cidadão, que seja ético. Bacana. Antes de responder sua questão, eu queria ler um texto do Gilberto Gil, uma música dele, na verdade, de um disco dele que eu adoro, e que ele, como um bom poeta que ele é, ele flagrou a essência da coisa. Chama-se O Jornal. Um jornal é tão bonito, um jornal é tão bonito, tudo escrito, tudo dito, tudo num fotolito, é tão bonito um jornal. Vigilantes do momento, senhores do bom jargão, façam já soprar o vento, seja em qualquer direção, que o jornal é a matéria e o espírito do mundo, coisa fútil, coisa séria, todo escrever vagabundo. Um jornal é tão diverso, um jornal é tão diverso, tudo impresso, tudo expresso, tudo pelo sucesso, é tão diverso um jornal. Não importa a má notícia, mas vale a boa versão. Na nota um toque de astúcia e faça-se a opinião. De outra feita, quando seja desejo editorial, faça-se sujo o que é limpo, troque-se o bem pelo mal. Um jornal é tanta gente, um jornal é tanta gente, tudo frio, tudo quente, tudo preso à corrente, é tanta gente um jornal. Um que dita, um que escreve, um que confessa, um que mente, um que manda, um que obedece, um que calcula, um que sente, um que recebe propina, um que continua honesto, um puxa-saco dos fortes, um que mantém seu protesto, um que trafica influência, um que tem opinião, um jornalista de fato, um rato de redação. Um jornal é igual ao mundo, um jornal é igual ao mundo, tudo certo, tudo incerto, tudo tão longe e tão perto, é igual ao mundo, um jornal. Esse texto de Gil diz muito claro quão diversa é uma redação de jornal e quão pouco monolíticas são as mídias. Embora a tendência nossa, sobretudo da esquerda, que tradicionalmente se afastou de uma reflexão mais profunda sobre a comunicação, aponte, né? Por mais que o nosso senso comum aponte o contrário, as mídias não são monolíticas, os jornais são feitos de muita gente. A gente tem que levar isso em conta. Numa palestra na ECO, na UFRJ, eu fui vaiado. Eu estava com a Jandira Fegali e a Jandira fez um discurso que os alunos queriam ouvir, contra a Globo, e tratando a Globo como esse bloco monolítico. E eu, como pede minha postura de professor, como pede minha postura de leitor da Hannah Arendt, aquela que demanda por discernimento, sobretudo em momentos como esse, agir com discernimento. Eu expliquei para eles que não era assim, não era simples taxar a Globo como golpista sem fazer distinções internas ali dentro, sem fazer distinção entre o que a Globo faz como entretenimento televisivo, ou seja, a Central Globo de Produções, a teledramaturgia, e o que a Globo faz como jornalismo. E dentro do jornalismo, a linha editorial e o trabalho dos repórteres e a própria briga, a própria arena estabelecida dentro de cada redação entre os diferentes repórteres que têm formações políticas distintas e que interferem na produção da notícia. E que, se a gente compreende dessa forma, a gente jamais pode atacar um repórter da Globo. Pensando, a gente pode fazer todas as críticas à Globo e devemos fazer a Globo como um conglomerado de comunicação, a linha editorial que ela impõe ao seu jornalismo, a maneira como ela edita as matérias, né, as palavras escolhidas, o enquadramento, o silêncio, porque o silêncio de estudo, o silêncio acerca das ocupações é mais eloquente do que qualquer matéria. E é curioso que ela dê espaço para os protestos em Nova York e São Francisco contra Trump e silencie em relação às ocupações. Tudo isso deve ser dito, deve ser falado, deve ser discutido. Agora a gente não pode cair no fascismo, de bater e usar de violência contra as pessoas que trabalham ali dentro, porque é muito diverso. Tem gente de todo tipo, pessoas de formações distintas. Tem o que obedece, o que sente, o que mente, o que trafica, o que puxa o saco dos fortes e o que não faz. Eu trabalhei 10 anos no jornal Correio da Bahia, que era o jornal da família de ACM. Eu não trabalhava no caderno de política, porque para mim era abjeto demais, assim, embrulhava demais o meu estômago trabalhar lá. Eu trabalhava no caderno de cidade, o que a gente chamava de cidade, de cotidiano.
E a turma do Cotidiano era uma turma toda de esquerda. Nós éramos todos de esquerda, ninguém votava em Antônio Carlos Magalhães. E mesmo que o caderno de política fosse aquela coisa horrorosa, um panfleto carlista, os demais cadernos não eram. E a gente compensava dessa maneira, abrindo espaço. Eu ganhei, por exemplo, o prêmio Ayrton Senna, por uma matéria que eu fiz sobre exploração sexual de meninas, no Dois Leões, Sete Portas. Eu fiz uma matéria enorme, que também me conferiu um prêmio, eu e Mônica Celestino, desvendando um esquema de corrupção no INSS. Então havia espaço para outras pautas e a gente coloca. Então nós não podemos generalizar dessa maneira. E também não podemos e nem devemos, e os estudantes de comunicação mais que nunca têm um papel de propalar isso, de que não há objetividade. A objetividade é um horizonte, é um sol no horizonte, nunca vai ser alcançado, serve só como farol, meta a ser alcançada, critérios para que a gente torne mais objetiva, mais precisa a cobertura, mais próxima, digamos assim, da realidade, mas jamais o jornalismo, o telejornalismo, o jornalismo impresso vai ser espelho da realidade, está fora de cogitação. Muito pelo contrário, antes de refletir, ela refrata a realidade, né? Os jornais interferem, a presença do repórter, das câmeras, interfere muitas vezes no fato, quando não, ele mesmo produz o fato, né? Tem aquele filme maravilhoso, Abutre, não sei se vocês já viram esse filme, com Jake Gyllenhaal, que ele faz um jornalista nesse sentido, que produz a notícia, né? Não espera que o fato aconteça, vai lá. E isso acontece muitas vezes no cotidiano. Tinha colegas meus que iam no domingo, que era um dia chatíssimo de fazer cobertura para jornal impresso no domingo, e vinha aquelas pautas horrorosas de cotidiano. Praia, a pauta era essa, a retranca era só isso, praia. Não dizia o que se deveria fazer na praia. Aí o que o cara ia lá, muitos colegas iam lá, inventavam a matéria inteira, inventavam o nome de uma pessoa que ele não entrevistou, porque ele achava um saco andar na areia da praia no domingo, entrevistando pessoas. E no dia seguinte estavam lá as pessoas lendo a matéria como se fosse verdade. Então, é isso. Por isso não devemos acreditar. Mas também não devemos desprezar o jornalismo como prática cultural importante na mediação entre o mundo e nós. Nós devemos ser críticos sempre, devemos olhar com cautela, com cuidado o que ali é representado, porque os jornais representam, antes de tudo, interesses econômicos e políticos, mas também não devemos desprezar essa prática, do contrário, não teríamos faculdade de jornalismo. Eu sou professor, dei aula há muito tempo nos cursos de comunicação, mesmo aqui no Rio de Janeiro, na Veiga de Almeida, na Faixa e na ESPM, não era curso de jornalismo, mas era de comunicação. Hoje eu estou afastado, estou dando só como professor convidado no mestrado em HIV/AIDS e hepatites virais, na Unirio, onde eu trabalho com representações da doença, literária, cinematográfica, jornalísticas. Mas eu sempre falava isso para meus alunos, assim, preparava eles para esse mercado que eles vão lidar. E dizia para eles que o mais importante é que eles não se deixassem enredar e se confundir com o veículo em que ele trabalha, né? Os jornais, que eles tivessem sempre em mente que os jornais têm a cara dos seus donos e não a cara de quem rala por eles. Ao fim e ao cabo, eles saem com essa cara e não com a nossa cara, que rala, que ganha um salário péssimo e que muitas vezes, pela vaidade, pelo suposto glamour, a gente se confunde com o veículo, sobretudo em televisão, em que os salários são maiores e que a pessoa bota a cara na tela. Elas tendem, de fato, a comprar a linha editorial dos seus patrões, até o próximo passaralho. Até quando vem o passaralho, todo mundo é lembrado de que a empresa, eles não são a empresa. Eu trabalhei 10 anos nesse jornal e nunca me confundi com o carlismo. E deixei o jornal quando eu quis para dar aula no ensino superior e nunca deixei de fazer as matérias que eu quis fazer lá dentro e nunca assinei matérias que eu não fiz. Então, em 2000, quando da comemoração dos 500 anos, eu fui designado para cobrir os outros 500. Então, os povos indígenas, o movimento Sem Terra, o movimento negro, o movimento LGBT, estava reunido em Coroa Vermelha e a programação oficial acontecia em Porto Seguro, onde Fernando Henrique estava. E eu fui cobrir, e outro repórter, Bruno Quintanilha, foi cobrir a programação oficial. E na marcha, quando os outros 500 vinham em marcha de Coroa Vermelha para Porto Seguro, eles foram interceptados pela Polícia Militar, pelo choque e o Exército, que o carlismo, né, o governo carlista mandou. E foi uma porradaria generalizada. Os índios, a Marina Silva nessa época era senadora da República, e ela estava na frente da marcha, né? E eu vi isso, né, assim, imagina, do meu lado, assim, um sargento da polícia gritando com a senadora da República,
que ela se retirasse dali, porque ela foi dizer que ela poderia ter edema de glote com o gás lacrimogêneo. E ele disse para ela, então saia daqui. Quer dizer, completamente o Estado de Direito desaparecendo. Bom, e eu fiz a matéria no caminho, voltando para Salvador, escrevi a matéria num dos primeiros laptops que tinha no jornal, e mandei a matéria. E fiz a matéria comparando a cena da chegada de Cabral ali, naquele mesmo cenário, e a maneira como a esquadra de Cabral tratou os indígenas em comparação com o tratamento que era dado hoje. Fiz a abertura da matéria assim. Mandei a matéria e meia-noite mais ou menos, eu cheguei 8 horas, meia-noite me liga a minha editora, Ana Paula, e pede para eu ir na redação. Ela falou, não vou publicar essa matéria do jeito que está, você vai ter que vir aqui e mudar a matéria. E eu disse para ela, eu não vou sair daqui meia-noite para mudar essa matéria. Essa matéria foi o que eu vi, ela está reportando com fidelidade aquilo que eu presenciei, que as câmeras fotografaram, eu não vou mudar essa matéria, você faz o que você quiser. Ou você publica outra coisa, ou você não publica a minha matéria. E desliguei o telefone fixo, que na época não tinha celular, na minha casa, e sabendo que eu ia ser demitido no dia seguinte. Eu falei, eu vou, certo que eu vou ser demitido. E cheguei lá, a matéria não foi publicada, eles pegaram pedaços, trechos da minha matéria, fizeram um monstro de Frankenstein lá e publicaram sem assinatura, com assinatura editorial, mas também não me demitiram. E todos esperavam que o diretor de redação, que era o cara que escrevia os discursos da ACM, me chamasse para me dar a clássica, para usar a expressão que se usava na redação, comida de rabo. E nem isso aconteceu, porque eu me impunha. Porque eu via o meu salário não como esmola. Porque em troca do salário que eu recebia, que era um salário ruim, pro tanto que eu trabalhava e do talento que eu tinha, eu não via esse salário como esmola. Eu sabia que esse salário era em troca de uma força de trabalho, de um talento que eu tinha e que ninguém poderia reproduzir. Por isso eu me impunha na redação. E eu sabia que se eu fosse demitido, eu poderia viver de qualquer outra coisa. Porque trabalho não me mete medo. É igual hoje como deputado. Quando as pessoas falam, porque eu estou no Conselho de Ética por conta do cuspe na cara do fascista. Então, quando a extrema-direita comemora nas redes sociais e fala tomara que o Conselho de Ética casse o mandato dele, eu quero ver agora. Como se eu dependesse do fato de ser deputado para continuar vivendo, como se eu não tivesse outras funções na vida, como se não exercesse outras funções na vida, e como se a minha intervenção no espaço público dependesse tão somente do meu mandato. O mandato me dá imunidade parlamentar, o mandato me permite interferir na institucionalidade do parlamento, mas o mandato não é ele que garante a minha presença, a minha intervenção na cena mais ampla, na cena política. Então isso eles nunca vão tirar. É isso que eu tenho a dizer para vocês, estudantes de jornalismo. Se imponham sempre e não tenham medo nunca de trabalho. E não se confundam com as empresas. Vocês não são as empresas, a não ser que elas sejam suas. Se forem, contratem uns aos outros, por favor. Vou fazer a segunda pergunta, depois vou passar para a Manu, passar o microfone para vocês. Um outro assunto que eu acho que é muito importante a gente discutir hoje, a gente já viu o cara falando sobre isso, e aí vou sair de Walter Lippmann para Guy Debord. Vamos sair para a espetacularização da notícia. Eu acordei, quer dizer, eu fui dormir com aquelas imagens horrorosas do garotinho sendo expulso, sendo tirado do Souza Aguiar para Bangu. Não estou defendendo o garotinho, não. Acho que o garotinho é culpado de várias ações criminosas, sim, mas a maneira como isso foi feito, e mais ainda, a maneira como as pessoas comemoraram na internet, no Facebook, em várias mídias sociais, comemoraram aquela humilhação pública que ele sofreu perante a filha, perante a esposa, no meio de todo mundo, comemorar isso me pareceu bastante deprimente e sintomático desse momento que a gente está vivendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse sintoma de espetacularização, que no fundo acaba mostrando que a gente vai um pouco na linha que a gente discutia antes, de não se transformar naquele outro que a gente condena. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, durante o processo do impeachment da Dilma, ele usou uma expressão numa entrevista que ele deu e num texto que ele escreveu, de que nós estávamos vivendo uma pausa democrática. Essa é a maneira que ele encontrou para falar da maneira mais elegante do golpe. Pausa democrática, né? Estamos vivendo, na verdade, um estado de exceção, eu diria. O Estado de Direito, Pena, vem sendo violado. E ele vem sendo violado com a complacência das maiorias, porque o significante da corrupção, como sempre, como aconteceu historicamente, o significante da corrupção vem sendo preenchido pela direita, da maneira que ela sempre preencheu, que é tratar a corrupção como um desvio moral, pessoal.
como se fosse um problema de caráter, de pessoas, e não um problema sistêmico. Essa maneira esse termo significante e vazio é um termo do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe, que são os dois teóricos da democracia na contemporaneidade, os grandes teóricos da democracia na contemporaneidade. Ele vai dizer que a corrupção é um significante vazio que historicamente a direita preenche e manipula a seu favor. E ela sempre preenche nessa perspectiva, a ideia de que a corrupção ela existe apenas por causa de pessoas e desvio de caráter de pessoas. A corrupção nunca é tratada como sistêmica, como histórica e como um elemento central do capitalismo e das economias de mercado. Então, é nesse clima de violação do Estado de Direito em nome do combate à corrupção, em que o juiz Sérgio Moro, um juiz de primeira instância, viola as garantias constitucionais, e isso é aceito porque ele supostamente está combatendo a corrupção, claro que uma corrupção apenas, claro que a corrupção apenas de um partido, claro que a corrupção apenas de um governo. Por conta dessa violação, a gente chega nesse estado de coisas, em que a gente vai aceitando o que aconteceu com o garotinho. Eu não estou aqui desculpando o garotinho. Eu acho o garotinho, eu até acho, não tenho provas, eu tenho convicções. Eu até tenho convicção de que o garotinho está enredado em esquemas de corrupção. Mas as provas têm que ser apresentadas. E ele tem que ser julgado. E tem que ser dado a ele o direito de defesa. Nós temos que fortalecer o Estado de Direito, porque não vivemos sob a lei do talião. Nós evoluímos do ponto de vista civilizatório. Então nós não podemos aceitar isso, mesmo que seja contra uma pessoa que a gente não gosta. Mesmo que seja uma pessoa que a gente tem convicção de que é corrupta. Porque os próximos podem ser nós, quando o Estado de Direito não é garantido. Porque as garantias têm que ser para todo mundo. E ainda que alguém diga assim, olha, mas está democratizando aquilo que já é feito com os pobres. Ok, é verdade, mas essa não é uma democratização que nós queremos. Nós queremos que a justiça seja democratizada para os pobres. Nós queremos que não haja abuso de prisão preventiva entre os pobres. Nós queremos que os pobres tenham acesso à ampla defesa. Nós queremos reduzir o número de pessoas encarceradas em prisão provisória. É isso que nós queremos. Nós não queremos que esse tratamento que hoje é dado pelo judiciário aos pobres seja transferido para pessoas da elite, e não de toda a elite, mas certas pessoas da elite. Precisamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a corrupção. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol podem achar que vão combater a corrupção sistêmica do nosso país, criminalizando os petistas. Eles podem achar isso. Mas não vão. Não vão, porque, olha só, um dos elementos para a corrupção política é o financiamento empresarial de campanha. Não existe almoço grátis. E ainda que as pessoas tenham dito, uma das coisas que mais me satisfez foi ver garotinho no hospital, no Souza Aguiar, na maca, com Rosinha na fila e tal. Bacana, isso satisfaz nosso desejo de vingança. Em algum canto aqui de nós, a gente fica satisfeito por ver um poderoso humilhado, certo? Mas eu quero dizer para vocês que o fato de garotinho ter sido humilhado no serviço público de saúde não vai melhorar o serviço público de saúde. Porque as corporações privadas de saúde continuam investindo pesado em candidaturas que depois de eleitas defendem os interesses das corporações privadas de saúde, que para continuarem lucrando precisa que o sistema público esteja arruinado. Inclusive o ministro da Saúde é financiado. Inclusive o novo ministro da Saúde teve sua campanha financiada pelo sistema privado de saúde. Então não vamos achar que a humilhação de garotinho do Souza Aguiar vai melhorar o Souza Aguiar. Então nós temos que entender que a corrupção em que o garotinho pode estar envolvido, essa corrupção ela envolve outros atores. Aliás, é preciso se perguntar o que faremos com a corrupção do judiciário. Porque atualmente no Brasil um juiz que vende sentenças e que é flagrado vendendo sentenças improvadas tem como punição a aposentadoria compulsória com salário integral. Ou seja, o melhor dos mundos. Porque o juiz não ganha pouco. O judiciário é a casta do funcionalismo público. Ganha muito bem. E apesar de ganhar muito bem, sequer usa esse dinheiro e o tempo para se transformar como indivíduos. Porque a sentença do juiz contra o garotinho, contra o Cabral, é vergonhosa. O apelo à Bíblia numa sentença de um juiz é inimaginável num Estado laico.
As petições do Ministério Público são vergonhosas. Aquela que indicia o Bakunin é de constranger, é de cometer araquiri. Então, como é que essas pessoas ganham bem? Essas pessoas estão ali na institucionalidade e não usaram sequer o dinheiro e o tempo para ampliar o repertório, para melhorar como sujeitos. Você vê pessoas reproduzindo preconceitos primários na institucionalidade, ocupando o cargo de promotor e de juiz. É lamentável. Que preconceitos anti-homossexuais, que preconceitos contra religiões de matriz africana, como aquele juiz que deu uma sentença que não condenou o pastor porque ele disse que não havia intolerância religiosa na prática de um pastor fundamentalista porque candomblé não era religião. Isso está na sentença de um juiz que só foi revogada porque a sociedade civil se levantou. Esse poder não tem transparência, esse poder não tem controle externo e esse poder está dando as regras, está promovendo um desequilíbrio. Não há democracia quando os três poderes da República estão desequilibrados. E há um desequilíbrio. Sérgio Moro tem abusado das prerrogativas de um juiz de primeira instância. E tudo isso em nome da corrupção, desse significante preenchido dessa maneira pelos adversários políticos dos governos petistas, notadamente o PSDB ou Democratas, e pelos meios de comunicação, que são porta-vozes desses partidos, da plutocracia, a plutocracia brasileira. Então é isso o que está acontecendo. Então eu não acho certo, eu como homem de esquerda, quando eu digo que eu sou um homem de esquerda, eu quero dizer que eu sou da esquerda 4G, esquerda de quarta geração, certo? Então uma esquerda que sabe lutar com Marx, sem Marx e às vezes contra Marx. E essa expressão não é minha, é de Jacques Derrida, num livro maravilhoso chamado Os Espectros de Marx, que eu recomendo que todos vocês leiam. Porque há limites do marxismo para tratar de questões que são contemporâneas, como a questão ambiental, por exemplo, ou como as questões de gênero, ou toda a temática que envolve a população LGBT. Né? Então, o conflito de classes, a luta de classes, não dá conta dessas questões, de porque as pessoas são interpeladas hoje não pela classe, mas pelo gênero. Elas são mobilizadas muito mais, são levadas muito mais às ruas para lutar pelos seus direitos sexuais e reprodutivos do que necessariamente por melhores salários. Elas aderem menos a uma greve e aderem mais a um beijato, a um saiaço. A gente tem que pensar nessas novas expressões da política que o marxismo não dá conta. Então, nesse sentido que eu digo que eu sou de uma esquerda 4G, não necessariamente anticapitalista, né? Eu tenho críticas contundentes ao capitalismo, mas posso acreditar ainda numa gestão socialista do mercado. Acho que pode ser possível. Está preocupado com as questões ambientais e que dá primazia às liberdades individuais. Nós assimilamos uma agenda que nos países da Europa e nos Estados Unidos é tocada pela direita liberal, que é o tema das liberdades individuais. Os nossos liberais são tão ruins que eles só são liberais em termos de mercado. Mas quando entram nas liberdades individuais, eles abandonam, e a esquerda incorporou isso, e foi essa esquerda. Como um homem dessa esquerda, eu não posso aceitar que as pessoas fiquem tripudiando do garotinho sob essa mesma perspectiva, sem compreender a corrupção de maneira mais complexa. E nem posso aceitar que Caco Barcelos seja agredido fisicamente numa ocupação na leste. Senão a gente se iguala àquele povo que ocupou a Câmara agora, aquela mulher que viu a bandeira do Japão e disse que a bandeira era comunista. Né? Eu acho que uma coisa que a esquerda não pode abrir mão é do conhecimento, é do discernimento, da capacidade de discernir. E a capacidade de discernir vem quando a gente está poroso, permeável a conhecimento e a um saber que a gente não tem. E usa o nosso saber, põe o nosso saber em diálogo com aquele outro saber que a gente não tem. Isso é fundamental. Bom, vou passar para Manu. Manu está com o microfone. Quer falar alguma coisa, Manu, antes de passar para as perguntas? Tá rolando. Não, eu queria falar rapidamente. Eu me inscrevi antes, praticamente, né? Mas falar rapidamente. Primeiro, Manu, meu nome. Quer dizer, meu apelido, mas todo mundo me conhece como Manu. Sou estudante de artes, de jornalismo. Estou ocupando, junto com vários outros companheiros, o IATS há 2 semanas, mais ou menos. Agradecer a presença de Jean Williams aqui, agradecer o professor, né, de ter chamado o Jean, professor Felipe Pena. Mas eu queria falar um pouco sobre uma crítica, talvez, né? Eu senti falta de estudantes aqui na mesa, da gente falar um pouco mais sobre a nossa realidade, o que a gente está fazendo, porque, sim, é um espaço que agrega muito, né, falar sobre de uma pessoa, né, que é jornalista, que veio que é deputado federal,
Mas também do que o estudante está falando um pouco aqui, porque, querendo ou não, é a nossa luta, né? Eu acho que seria importante. E falar um pouco sobre, na verdade, um convite a todos os estudantes que estão aqui. Saudar no espaço, né, os estudantes que estão também ocupando. Eu vi alguns estudantes do STIF, do Bloco A, porque a gente tem que entender que essa luta da ocupação não é só do IACS, né? É uma ocupação, acho que já falou, né? Ocupação nacional. São várias escolas aí ocupadas e universidades ocupadas. Os secundaristas também que estavam com a gente, eu não sei se eles estão mais aqui, também saudar eles, assim, que são quase... Eles estão ensinando pra gente como ocupar. Ontem a gente estava com um problema de segurança, que o MBL veio aí querer falar com a gente, e a gente, no meio da assembleia, colocou os meninos para falar com a gente como é que fazia segurança. Um monte de menino de 16, 17 anos ensinando a gente pra caramba. E fazer o convite, né, aos estudantes. A gente está vendo muito estudante novo que está colando, né, hoje, ou está colando alguns dias também, para colar junto com a gente, trocar ideia. É muito importante que a gente ocupe esse espaço, né? Ocupar, a gente pode pensar, né, que a gente está ocupando esse espaço, óbvio, contra a PEC, né? É um objetivo bem claro, né? Que essas ocupações estão acontecendo contra a PEC, uma PEC que quer retroceder nossos direitos, não só na educação, mas como em várias áreas, né? Com um teto, né, de orçamento de educação pública, que vai ser muito ruim pra gente, sim, mas também a gente pode ocupar aqui por outras questões que eu acho que unem também nacionalmente a gente, né? Que é reinventar o espaço da universidade pública. Quando eu falo, né, dos estudantes estarem na mesa falando sobre o que quer que seja, colocar, né, o estudante... a gente está aqui gerindo esse espaço, né? O Felipe veio falar com a gente, todos os professores vêm falar com a gente o que eles querem. A gente convidou os professores para construir com a gente. Mas é isso, o estudante está gerindo o espaço, está trocando ideia com o professor, está falando o que quer. O professor assenta com a própria turma, e aconteceu várias vezes, para ver o que essa turma quer do espaço. Então a gente também está nesse espaço para poder reconstruir e repensar o que é o espaço da universidade pública, nessa questão, né, do professor-aluno, como é a educação, se ela é muito tecnicista ou não, mas também pensar no espaço público, que por que nessa universidade só tem professor e aluno, e por que as comunidades ao redor não estão nesse espaço, né? Várias questões, eu acho que, enfim. E eu quero então convidar todo mundo, todos os estudantes, a colarem. A gente tem programação todos os dias, diversas programações, então convite aberto, e também fazer um pedido, né? Sair um pouco do espaço, que a gente está aí meio com dificuldade em questão de alimentação. Se puderem doar, ajudar a gente está com um pouco de dificuldade. Doações tem na página, né? Com a lista de coisas para doação. Então quem quiser também puder ajudar nisso também, para somar. Então mais nem é uma fala, é um convite a ajudar a gente, estar com a gente, enfim. Vamos fazer desse espaço, esse espaço é nosso, é espaço de todo mundo, não só dos estudantes, dos professores, servidores, terceirizados, e de toda a população. Vamos construir junto. E quem quiser, levanta a mão, que eu vou levar o microfone. Deixa eu só fazer uma observação. Primeiro, eu queria concordar com tudo que a Manuela diz e me penitenciar, porque o fato de não ter estudante na mesa é culpa minha, porque fui eu que entendi que era para ser uma aula aberta para todos, e aí trouxe o Jean para dar essa aula para vocês. Mas queria já corrigir esse erro desde agora, se for possível, com atraso. Você se sente aqui já com a gente, mais alguém Mais alguém quer sentar, porque eu acho estranho, tipo, uma pessoa sentar. A gente tem meia hora aqui. Tipo, parece que... E nas próximas aulas... Senta aí, galera, vamos sentar. Manu, e nas próximas aulas, que vocês indiquem uma ou duas pessoas, não sei quando vocês quiserem, para ficar na mesa com a gente e discutir juntos. Agora, Ok, gente? Quem quer sentar? Vamos lá. Não, não. Quer perguntar ou sentar? Nós temos já. Minha menina falou. 20 minutos. Então pode ser umas 3, 4, não sei. A gente vai contando o tempo, se puder ser rápido, a gente vai. Manu. Bem, saudações, eu estou visitando aqui a ocupação, me chamo
Edson, sou professor da Rede Estadual de Ensino, e eu vou querer muito saber as programações culturais que houver aqui, porque eu quero informar os meus alunos do ensino médio para que eles visitem, participem das atividades culturais, artísticas aqui, para verem que é uma ocupação. Porque eu digo para eles eu digo em sala de aula que eu gostaria que não sobrasse mais nenhuma escola pública no Brasil. Todas fossem ocupadas. Todas ficassem nas mãos dos estudantes. Porque quando os estudantes ocupam, fazem debate, roda de leitura, cineclube, oficina de teatro, de capoeira, disso e daquilo, e pegam a educação nas mãos e colocam a escola a serviço das suas necessidades. Então, eu gostaria que não sobrasse mais nenhuma escola pública no Brasil que não fosse ocupada. Falei isso, inclusive, diante do diretor da escola, ele ficou me olhando como se a polícia andasse atrás de mim. Bem, eu quero dizer o seguinte, professor de língua portuguesa, fiz letras, e aí, desde que eu fiz a faculdade de letras, que eu me preocupo mais com o que não é dito do que com o que é escrito e falado. Eu me ocupo mais com as lacunas. E nós estamos num momento na vida nacional em que algumas coisas não são ditas. Por exemplo, os meios de comunicação jamais questionam o que nós ganhamos com o afastamento da Dilma. Ninguém faz a pergunta. O que o Brasil ganhou com isso? Porra nenhuma. Eu fui a uma peça de teatro na Caixa Cultural Pride, de um autor inglês, inclusive o programa tinha um agradecimento ao Jean. E terminou o elenco, a peça, o elenco disse, primeiramente, fora Temer. E alguém na plateia gritou, fora PT. Caramba, ninguém diz viva Temer. Quer dizer, só existe o discurso fora PT, fora Dilma. Ninguém defende Temer. Ninguém consegue dizer nada que esse governo golpista estúpido tenha feito de bom. Existe esse mantra da doutrinação nas escolas. Então, o Bolso Júnior, o Índio da Costa, lá no Rio de Janeiro, repetiram esse mantra. Ninguém diz no que consiste, como fazer uma aula que não seja doutrinada. Eu desafio qualquer defensor do Escola Sem Partido a dar uma aula neutra sobre Tiradentes. É um exemplo que eu digo. Chamar Tiradentes de herói é fazer propaganda republicana. Negar o heroísmo de Tiradentes é puxar a brasa para a sardinha da monarquia, que os monarquistas até hoje abominam Tiradentes. Eu pesquisei sites monarquistas. E eu não sei o que o Jean pensa de sagitarianos, mas eu acho que nós sagitarianos não fugimos uma polêmica. E eu digo o seguinte, a senhora Dilma Rousseff pagou com o impeachment a omissão dela. Quando 200 escolas foram ocupadas por estudantes em São Paulo em 2014, foi o momento ideal para humilhar os tucanos, colocando intervenção federal em São Paulo. Mas a ex-guerrilheira não teve coragem para isso. Pagou por não humilhar os tucanos. Valeu, Edson. Não tem pergunta, a gente pode. A Dinha de preto ali tá pegando a inscrição, porque senão eu vou ficar correndo. O tempo está correndo. Tá. Oi, boa tarde, boa noite, né? Eu sou Nina, faço Preto Economia aqui na UF. Como boa virginiana, eu anotei o que eu queria falar. Em primeiro lugar, assim, eu acho muito importante a gente estar aqui, porque essas ocupações são ocupações históricas na história do Brasil, né? E quem está lutando aqui é contra a PEC, mas também é contra um governo ilegítimo, que é conservador, é um governo de ataques à classe trabalhadora, aos estudantes, às mulheres, negros, LGBTs, tudo isso, né? E também contra essas direções traidoras dos movimentos, como a CUT, UNE, UBS,
que também não se colocaram num devido papel de organizar a luta contra os ataques, tá ligado? Nos últimos tempos, assim. Então, nesse sentido, é realmente um momento histórico, assim. E para além disso, eu acho que está casado com isso também, né? É que é uma luta por um Estado que realmente garanta nossos interesses. Um Estado que não esteja aliado com banqueiros, empresários e essa corja toda que a gente já conhece que está historicamente ligada, né? Então é importante também lembrar que, por exemplo, no governo da Dilma, ela também vetou a auditoria da dívida, ela investiu 20 centavos por mulher no combate à violência, foi contra o kit anti-homofobia, se posicionou contra o aborto também. Então, por isso eu achei muito importante quando o Jean colocou que foi um governo que efetivamente não foi de esquerda. Porque é importante ter essa clareza agora, nesse novo momento da luta, tá ligado? Porque o que a gente precisa agora é de um polo de esquerda, coerente, com independência política, para travar uma luta contra o Temer e contra as medidas, que são medidas reacionárias de ataque, assim. E o que não aparece na mídia também, que eu acho que um debate todos estavam travando sobre a mídia e o que a mídia deixa passar, é que a luta da população interfere diretamente na política, tá ligado? Que essas instituições, por mais que sejam instituições que toda a mídia faça um esforço danado para distanciar da gente, quando tem muita luta, quando tem gente na rua, quando tem gente se organizando, gente lutando, isso atrapalha as medidas deles lá, tá ligado? Então todas as instituições também são diretamente interferidas com a luta da população. E a mídia também faz questão de ignorar isso, assim. Ignora todas as lutas para parecer que são instâncias completamente desligadas do que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, agora aqui no Rio de Janeiro a gente tem um exemplo que tem um pacote de ataques assim, aos servidores e eles começaram a lutar e uma das pautas já foi retirada, por exemplo. Então isso é só uma coisa que eu lembrei, que é um exemplo concreto de que a luta realmente muda essas medidas. Né? E nesse sentido, queria dar um informe, rapidinho antes da minha pergunta, que dia 29 vai ter uma caravana para Brasília, que é o dia de votação da PEC, e todos os alunos da UFO estão convidados, os que estão ocupando, os que não estão ocupando, enfim, todos que estão contra a PEC e contra o Temer, todos estão convidados. Eu estou com uma lista e tem outras pessoas nas ocupações responsáveis por listas também dos ônibus, que eu vou procurar depois também. Ex-aluno pode ir? Pode, todo mundo pode ir. Professor, qualquer gente. Terceirizar todo mundo. E a minha pergunta é um pouco mais nesse sentido, assim. Se você realmente acredita que a gente é organizado na rua, a gente ir nas ocupações, enfim, lutando, a gente consiga barrar a PEC, as medidas do Temer e, quem sabe, derrubar um governo ilegítimo e corrupto, assim. Se você acredita que essas formas de luta realmente consigam derrubar essas medidas, esse governo. Você, como é seu nome? Eu esqueci. Nina. Nina, você está exigindo que eu dê um de oráculo aqui, né? É difícil dizer se as ações vão derrubar o governo Temer, vão impedir a PEC de ser aprovada. Difícil porque, como eu disse, nós temos uma tradição em que o sistema político sempre operou satélite e à parte às transformações da sociedade, né? E alheio à sociedade. Outras coisas terríveis foram aprovadas sem que a sociedade se desse conta. A gente está vivendo um outro momento agora em que a informação pode circular e é a contra-informação também. Então tem uma disputa aí, tem uma disputa narrativa. Tem também um grupo muito organizado em favor da PEC, né? Querendo que a PEC seja aprovada. Então, nesse sentido, não posso dizer que necessariamente as ocupações e as lutas vão impedir que a PEC seja aprovada. Ela foi aprovada na Câmara, por exemplo. E acho difícil que ela seja aprovada, que ela não seja aprovada no Senado. Acho bem difícil, assim. Os poderes fáticos estão querendo implementar esse programa. Esse é o programa que vem sendo derrotado nas últimas eleições, porque é um programa do PSDB, é um programa neoliberal, radicalmente neoliberal. Esses poderes querem fazer isso. Qual vai ser o impacto das nossas lutas? Eu não sei, mas eu acho que elas têm que existir. O que a gente não pode, por mais que a gente seja derrotado, é aceitar de braços cruzados. O que a gente tem que deixar claro é que uma parte desse país não concorda com isso. E nós gostaríamos de ter discutido isso. Nós gostaríamos de ter votado isso. Ainda que fosse pelas urnas, se ela tivesse sido implementada pelas urnas, eu estaria descontente, mas eu aceitaria porque teria sido o resultado das urnas. Mas não é resultado das urnas, é fruto de um golpe
Porque nas urnas dificilmente essa PEC seria aprovada e esse conjunto de medidas seria sendo implementadas. Então nós precisamos deixar isso claro, que a luta não pode parar, as ocupações estudantis, as greves, certo? Porque são os nossos direitos, é o nosso futuro, é a vida da gente. Imagina, o pacote agora oferecido pelo governo do Rio de Janeiro, que vai ser votado na LERJ, afeta drasticamente a vida do servidor público. E afeta a comida dele, né? As coisas básicas da vida dele. A gente não pode aceitar isso de bom grado. A gente tem que entender como é que isso aconteceu, quantas concessões foram dadas a grandes empresas, isenções de impostos, o que é que isso representou em montante de recurso, certo? O quanto foi drenado pela corrupção. A gente precisa ter isso em mente. Então, eu não posso dizer que as lutas vão derrubar a PEC e derrubar o governo. O que não podemos é cruzar os braços e aceitar de bom grado. Não podemos. Como na ditadura militar, tem que haver resistência. Ela pode durar anos, mas tem que haver resistência. Eu particularmente sou otimista. Acho que esse escuro vai durar 6 anos. Eu acho que eles conseguem eleger o próximo presidente em 2018, se houver eleições em 2018, mas os efeitos dessa medida serão sentidos pelo povo, pela grande massa, nos próximos anos, e aí as pessoas vão entender o que é que significou isso. Por enquanto nós somos os loucos, estamos do lado somos contra-hegemônicos no momento. Somos os loucos a apontar que o governo é golpista, contra o discurso da mídia, contra a festa que o Roda Viva promoveu, vergonhosa, entre o jornalismo e esse governo golpista. Somos os loucos a querer um estado do bem-estar social, um estado que garanta saúde e educação. E no momento, o resultado das eleições municipais apontaram que nós somos os loucos. Afinal de contas, Crivella foi eleito, Calil foi eleito, Dória foi eleito, ACM Neto foi eleito. Infelizmente, a grande maioria dos eleitores não entendeu, a grande maioria não entendeu ainda o que está se passando, não entendeu direito. E nessa de não entender direito, ela foi manipulada, teve o seu medo manipulado, e o medo daquilo que nós, a esquerda ou as esquerdas, representamos. Nós representamos um novo mundo. Um mundo em que as mulheres têm plenos direitos, igualdade de direitos em relação aos homens. Nós defendemos um mundo em que os negros, as pessoas de pele preta, estejam inseridos no mercado de trabalho em todas as instituições e tenham acesso às mesmas oportunidades que os brancos. Nós queremos um mundo em que os héteros não tenham a primazia de expressar publicamente o seu afeto em detrimento de gays e lésbicas. Um mundo em que as pessoas transexuais possam se autodeterminar. Esse mundo que nós queremos e que nós defendemos é utilizado para amedrontar a grande maioria das pessoas, que tem preconceitos arraigados. Então as pessoas votaram no Dória, votaram no Calil, votaram no ACM Neto, votaram no Crivella, não por conta dos programas que eles oferecem para a cidade concreta, mobilidade urbana, saúde, equipamentos de cultura. Elas votaram com medo dos gays, com medo da legalização da maconha, com medo da legalização do aborto. Foi essa pauta que emergiu, foi ela que foi manipulada, entendeu? E esse resultado das eleições serviu para eles usarem agora contra nós. Lá na Câmara a gente ouve todo dia. Quando cada um de nós levanta e fala do governo golpista, que se emerge a partir de um golpe na nossa democracia, de um Estado de Direito em suspensão, eles vão lá e dizem: ora, mas nós estamos com a razão. O resultado das urnas prova que nós estamos com a razão. E a gente vai dizer o quê? Quem ganhou foi o voto nulo. Ainda que seja o voto nulo, ainda que seja o voto em branco, ainda que seja a abstenção, é preconceito com a política. E não por acaso, Dória, que se apresenta como alguém fora da política, e Trump, que se apresenta como alguém fora da política, se elege. Aquilo que eu falei no início da palestra, a percepção dos fatos da política, produzida pela maneira como o jornalismo e os meios de comunicação, os regimes de representação, tratam a política, levaram a esse desapreço. As pessoas se afastaram da política e abriram mão, inclusive, do direito de escolher. E elas não queriam ouvir. Para muita gente aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, quer dizer, ela optava por... Ela não vota em Crivella, mas não vota em Freixo jamais. Não vota em Freixo jamais por quê? O programa de Freixo é maravilhoso. Ela não vota em Freixo jamais por quê? Porque Freixo representa aquilo que os preconceitos dela temem. Freixo representa a ascensão da cabeça delas, né? Nem representa tanto assim. A ascensão dos gays e das lésbicas, a ascensão dos negros pobres da periferia, a ascensão das mulheres aos direitos sexuais e reprodutivos. Enfim, Freixo representava um mundo novo
e a destruição de um mundo que torna para essas pessoas a vida confortável. É isso. Eu vinha falando com o Pena, nós temos que pensar seriamente sobre essa questão. Como dialogar com essa parte do eleitorado? Não adianta a gente se acastelar no nosso saber, nas nossas convicções, muitas vezes convicções movidas também a preconceitos, a falta de leitura, a falta de conhecimento. Por isso eu acho fundamental que as ocupações abram sim espaço para que outras pessoas venham falar. Os alunos têm um saber? Tem. Um saber a ser considerado? Sim. Mas os alunos também querem o que não sabem. E outras pessoas têm que vir aqui trazer informações para que essa luta ganhe qualificação. O Michel Temer deu uma declaração dizendo que os alunos não sabiam sequer o que era uma PEC. E de certa forma, ele não está de todo errado. Certo? Não está de todo errado. Os alunos não sabem distinguir entre o que é uma PEC e um PL. E a gente precisa levar essa informação para qualificar a luta. Não basta os sentimentos genéricos, generalizados de que algo vai mal no país e que esse governo é um governo ilegítimo. Não basta isso. É preciso saber por que estamos lutando e de que maneira vamos lutar. E a forma como vamos interpelar esse eleitorado que não comunga das nossas ideias, que não divide com a gente a nossa visão de mundo. Nós não devemos abandonar a luta jamais. A luta em favor dos gays, dos negros, das lésbicas, das transexuais, das religiões de matriz africana, a luta pela legalização da maconha, descriminalização, contra essa política de drogas excludentes. Não devemos abrir mão de nenhuma dessas lutas. E não acredito numa esquerda que abre mão dessa luta para conquistar o centro. Não podemos abandonar, mas devemos pensar em meios de como levar essas lutas e essas reivindicações àquelas pessoas que têm medo delas. Como explicar para elas que não são lutas contra elas, que o mundo delas não vai ser destruído, não vai ser ameaçado. Nós precisamos desenvolver essa estratégia. E só vamos desenvolver essa estratégia se tivermos essa postura dialógica. Temos algo a dizer, nós temos algo a ouvir. Nós temos algo a ouvir. Nós precisamos identificar nas periferias quem são as lideranças. Quem são as pessoas que botam, como a Gilmara, transexual da Maré, que bota 2.000, 3.000 pessoas numa parada do orgulho LGBT na Maré? E por que a parada do orgulho LGBT e não o velho discurso do sindicato pelo direito dos trabalhadores, a Kombi do sindicato? Temos que repensar os meios e a linguagem, certo? E a linguagem. Tem uma juventude inteira conservadora aí, contra as ocupações. Como levar, como trazer essa juventude conservadora, como explicar para ela que essa luta é também delas, né? A suspensão de aula regular é uma suspensão de aula em nome de aulas futuras, democráticas, em nome de uma universidade mais aberta, de uma universidade que sim transfira o saber dos povos, mas ao mesmo tempo aproveite o saber dos povos. Isso é fundamental e a gente precisa entender isso e mudar a nossa maneira de interpelar essas pessoas. Então, os 20%, os 40%, de votos de abstenções nulos e brancos também é um recado, e é um recado desse desapreço pela política. E nós não podemos cair nessa onda de desqualificar a política, de desprestigiar, de não estabelecer diálogo com a institucionalidade. A gente tem tempo para mais uma pergunta, só esclarecendo o seguinte. Essa aula já estava marcada até antes da ocupação. Meus alunos estão aqui, sabem disso. Eu já tinha conversado com o Jean de vir na minha aula de linguagem jornalística antes, né, para falar exatamente sobre esses temas. Calhou de a gente ter ocupação e tal já aqui. Então, tem que ter o tempo para mais uma pergunta e depois tem a entrevista da RDP, o pessoal que está fazendo matéria aqui. Então, tem uma ou duas sonorinhas, tá, Jean? Então, mais uma pergunta, por favor. Objetiva, professora. Justo para a professora você vai pedir objetividade. Eu acho que... Aí, agora. Oi. Professora, eu acho que eu queria trazer uma ponte entre o parlamento e a sociedade. Se elegemos deputados e senadores para nos representar e manifestamos aqui descontentamento com a PEC, o que estão fazendo esses políticos para que nos representem? Né? Então, qual é a estratégia do PSOL em relação ao combate da PEC?
o que está sendo feito com outros partidos que sejam contra a PEC, em termos de se criar um discurso contra-hegemônico comum? Porque é tão difícil, né, se ter uma conversa com muitos que não estão entendendo o que está acontecendo. Por que não se criar bandeiras comuns entre os vários partidos, no caso específico da PEC, para se fortalecer essa luta, né? No sentido de que se tente barrar isso, se tente criar alguns movimentos, algumas palavras de ordem, além de fora, né, além de ser contra a PEC. Que alternativas poderia se propor em relação o governo propõe a PEC como uma solução para a questão econômica. Que alternativas podemos propor, além de dizer que essa não é a melhor alternativa? Olha, as alternativas, eu já mencionei elas na minha fala, né? A gente, de fato, tem um déficit, de fato, as contas do Estado não fecham, e a gente apresenta como alternativa esse conjunto de políticas que para nós era mais importante que fosse aprovada em lugar da PEC, como por exemplo uma reforma tributária, fizéssemos urgente uma reforma tributária no Brasil, trouxéssemos as divisas evadidas para o nosso país, combatêssemos mais duramente a corrupção das grandes empresas, das grandes corporações que devem bilhões ao Estado, né, em dívida de sonegação. A gente precisava combater isso. Pensar numa taxação das grandes fortunas, aprovar um projeto de lei que taxe grandes fortunas e criar impostos para, como eu disse para você, IPVA para essas propriedades de veículos como helicópteros e por aí vai. Essa é uma saída que pode equilibrar as contas do ponto de vista de proposta. Vários economistas têm alternativas para lidar com a política fiscal, que não é essa proposta pela PEC 241. Mas esses economistas circulam nas nossas redes. Eles não estão na Globo News. A Globo News não convida ninguém que seja contrário à PEC, nem no Jornal Nacional. As sonoras são sempre dadas aos ultraliberais, aos economistas neoliberais, que defendem esse remédio. No parlamento não tem muito o que fazer. A gente ficou 2 madrugadas, o dia inteiro, de 8 da manhã até 4, obstruindo. Mas existe uma coisa chamada número. Nós não temos número para parar a PEC. Os 367 deputados que votaram pelo impeachment votaram na PEC. Ou seja, essa PEC está diretamente ligada àquele impedimento. Certo? Eles querem, os poderes fáticos querem essa política de austeridade. Então, ainda tem os jantares que ele dá também. Então não tem muito o que fazer. Nós estamos fazendo obstrução. Meu trabalho parlamentar, legislativo, eu tenho feito. Além, claro, de estar na sociedade civil esclarecendo. Minha página tem 1,5 milhão de pessoas. Eu busco esclarecer todos os dias contra uma avalanche de xingamentos, de insultos. Eu estou tentando levar informação para as pessoas. Eu estou aqui discutindo a PEC, explicando o que ela é. Passando informações para que outras pessoas façam, para disputar a sociedade. Cada táxi que eu pego, eu tenho uma discussão, eu puxo a discussão com o taxista para explicar. Eu tenho falado isso para as pessoas e é isso que a gente tem que fazer. Agora, quanto à representação, olha, a representação, ela nunca... A representação, filosoficamente falando, ela é sempre assombrada pela diferença, ela nunca é completa. Para citar mais uma vez aqui o Derrida. Nenhuma representação é completa. A representação política no Brasil, então, sempre esteve distante do povo. Sempre foi uma representação definida pela força do poder econômico. As pessoas se elegem porque a campanha tem dinheiro. E o dinheiro permite a compra de votos, a constituição de curral eleitoral, permite o clientelismo, né? A pobreza permite o clientelismo. Você leva uma vida de merda na pobreza e chega alguém na hora das eleições e lhe oferece 1 milheiro de telha e 2 milheiros de bloco para seu barraco, para sua casa, você vai lá e vota. Na sua ideia, na sua percepção, o político nunca lhe deu nada. Você compreende a política como algo que existe para enriquecimento pessoal. E de certa forma a política sempre serviu para isso mesmo? Para que as pessoas entrassem pobres e saíssem ricas? A gente está vendo aí o caso do Rio de Janeiro. Né? E isso em todos os partidos. A gente tem que assumir que pessoas do PT também meteram a mão na coisa pública. E enriqueceram privadamente. Então,
esse sistema, da maneira que sempre operou, sempre beneficiou as oligarquias, sempre. Porque as pessoas têm nojo da política, se afastam dela, isso permite o clientelismo elege, então a representação nunca ela foi de fato. E eu acho que o país só teve noção disso quando se viu refletido no espelho da votação do impeachment. Ali foi que a nação se viu espelhada naquela gente. Então, por mais que muita gente goste de dizer que coisa horrorosa aquele parlamento, eu fiquei com vergonha. Eu quero dizer que aquele parlamento não representa o povo brasileiro, porque é a força da grana que o define, mas ao mesmo tempo representa o povo brasileiro na medida que vocaliza preconceitos que está nessa gente aí que votou no Crivella, nessa gente que se absteve. São pessoas das nossas relações, que convivem com a gente. Essas pessoas estão lá, espelhadas por aqueles deputados, sim, por mais que elas queiram dizer que não. Elas estão lá. E não é fácil, não é fácil. Então, é uma articulação dos partidos, PT, PCdoB, PDT e PSOL, somos os partidos de esquerda lá, né? A gente tem discutido entre nós, entre nossas bancadas. Nós definimos estratégias na hora do plenário, de pedir, de entrar com requerimentos, de entrar com pedido de votação nominal, porque aí eles não gostam de ir para o plenário e baixam o quórum, e portanto a gente pode tentar vencer algumas, pedir leitura da ata. A gente tem que oferecer um kit de obstrução de maneira bastante articulada, mas nós somos minoria. A maioria do parlamento eleita, não caiu de paraquedas, a maioria eleita é a favor dessa PEC. Entendeu? E o resultado das eleições municipais, eu volto a dizer, fortalece o discurso de quem é a favor da PEC. Então, a tarefa que temos pela frente é uma tarefa árdua. Não basta ocupar. É preciso ocupar e multiplicar. É preciso criar estratégias de comunicação com quem não entendeu ainda o que está acontecendo nesse país. E aí temos que falar com aquela pessoa preconceituosa com a esquerda por causa da agenda de costumes, a dizer para ele, olha, deixa a agenda de costume de lado agora e pense nisso aqui que é importante. O seu trabalho, o seu rendimento, o seu acesso à saúde e dos seus filhos. Então, a gente tem que ter essa tarefa. Essa tarefa, quando a gente diz que a luta é pedagógica, é porque a luta é pedagógica mesmo. Existe paciência e disposição, que é uma coisa que a gente não está tendo. E ainda mais em época que você vai lá e bloqueia a pessoa. Então você não tem muita paciência. Eu tenho uma ética nas minhas redes sociais que eu bloqueio insultos. Insultos e calúnias são bloqueados, porque ninguém pode dialogar com gente que chama você de viado escroto e que inventa calúnia sobre você. Mas qualquer pessoa que bote uma visão deturpada dos fatos lá, a gente tem uma paciência enorme de responder cada comentário, de desconstruir. Essa é uma tarefa que minha equipe faz com muito bom grado, né? E que nós fazemos com muito afinco, porque a gente acredita nessa transformação. Entendeu? E nós precisamos fazer isso. Fazer isso. As ocupações, elas também têm que ter esse sentido aí. De se extrapolar o campus e reunir com o bairro aqui em volta. Com os taxistas. Chamar um dia eles aqui para uma conversa com vocês. Do ponto de táxi. Com os ambulantes. Com as donas de casa. Marque uma conversa. Pegue cada um para trazer um vizinho, um parente para uma conversa com os estudantes, para entenderem o sentido das ocupações, para vocês mostrarem as instalações, para vocês dizerem o que é que vocês querem, porque se isso não é feito, se esse diálogo não é aberto, o discurso de que são um bando de desocupados, de quem não quer estudar, de maconheiros que estão reunidos, cola, ainda mais no ambiente de violência política, em que o pai mata um filho por causa das ocupações. A gente tem que se abrir. É uma tarefa difícil, mas é a tarefa que nós temos agora pela frente. Resistir é também fazer isso. É fazer isso. É isso. Obrigado a todas e todos vocês. Obrigado, Pena. Além de agradecer ao Jean, queria dar só 2 informes. A gente vai ter uma sonora rápida para alguns alunos que querem entrevistar o Jean. Pode ser junto com a RTP. Pode, Luiz. Agradecer muito, Luiz, por você ter vindo aqui para dar essa cobertura. Queria dizer para vocês que eu estou convidando, eu já convidei uma pessoa diametralmente oposta ao Jean para a aula de linguagem jornalística. Vocês estão todos convidados também. Depois nós vamos articular a melhor maneira de fazer isso. O general Otávio Duque Estrada, um general do Exército Brasileiro, chefe de comunicação social do Exército. Ele disse que ia pensar. Mas eu convidei, porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer.
Eu acho que tem que fazer, porque ele realmente, ele me convidou para dar uma palestra lá no Exército, eu fui, falei basicamente as mesmas coisas que o Jean falou aqui, eu falei dentro do Exército Brasileiro no Forte do Leme. Então a gente também tem que abrir o pensamento, porque onde menos você espera é possível que haja pessoas com a mente aberta para ouvir as ideias que talvez nós, por preconceito ou estereótipo, achemos que elas que sejam contrárias às nossas. Democracia não é consenso. Exato. E no dissenso a gente consegue trazer melhor. Então é com muito respeito que eu quero trazer o general aqui e obviamente que eu quero que seja um ambiente de respeito com ele também, por mais que a gente discorde de uma visão ou não. Valendo de uma frase que ele me disse que eu achei muito interessante. Ele disse: Felipe, eu tinha 4 anos quando deram um golpe em 64. Que culpa eu tenho disso? Faz sentido, né? Então, eu queria muito agradecer o Jean por essa aula esclarecedora. Já queria, como disse, há muito tempo trazer para dar essa aula para os meus alunos de linguagem jornalística. Hoje ela foi extensiva a todos da ocupação. Elogiar mais uma vez a ocupação pelo que estão fazendo, acho que é histórico. E vocês daqui a 20 anos vão poder ter os resultados disso que está sendo feito hoje aqui. E como o Jean citou o Gilberto Gil, eu não queria terminar sem citar o que eu acho que é o fundamental para um poeta que eu gosto muito, que não é brasileiro, que é o Baudelaire, que é francês, mas que eu acho que sintetiza tudo que a gente precisa fazer, que é se embriagar do que a gente faz, né? No poema Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre, deve-se estar sempre embriagado, de poesia ou de virtude, a tua escolha, mas embriaga-te sem cessar. Eu desejo que vocês se embriaguem diariamente daquilo que vocês estão fazendo. Muito obrigado.